Metro Man é um dos personagens mais usados pelo Power Scaling como símbolo de poder. E eu vejo as pessoas citarem quanto ele é rápido, quanto ele é forte há muitos anos. E é justamente por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Primeiro eu vou desconstruir essa ideia do poder dele, e depois disso eu vou analisar o que ele é sem esses poderes. Literalmente colocando em prática aquela frase do meme do Sócrates. Algo que me parece mais interessante do que só ficar nessa área de lutinha, etc. E se você tá assistindo esse vídeo hoje, dia 17, na quarta-feira, saiba que hoje mesmo às 6 horas nós vamos estar em live na Roxinha. Nosso link lá é o mesmo daqui, Legado em Crise. Mas você também pode entrar no Discord do canal que tá na descrição, e assim vai conseguir entrar diretamente pelo link. Agora vamos começar. Primeiramente, todo mundo diz que ele tem 1 trilhão de vezes a velocidade da luz, velocidade infinita, velocidade isso, velocidade aquilo, só que simplesmente não tem. E eu nem sei por que surgiu essa ideia dele ter tanta velocidade assim, sendo que na própria cena a luz é mais rápida do que ele. Nós temos ele se movendo várias vezes dentro dessa cena e a luz simplesmente se move no corpo dele. Nós vemos a sombra se formando no corpo dele, nós vemos a luz tocando a pele dele, nós vemos a sombra dele no chão. Simplesmente não tem sentido essa lógica. Dizer que ele tá várias vezes acima da velocidade da luz é basicamente dizer que a velocidade da luz também tá várias vezes acima da velocidade da luz, porque ela tá ainda mais rápida do que ele. E algo que prova que ele não tá na velocidade da luz, além do óbvio que é a própria luz sendo mais rápida do que ele, é que ele aparece por um frame na câmera do Megamente. E eu realmente não conheço uma câmera do mundo que seja capaz de pegar alguém que tá na velocidade da luz. Primeiro ele some na própria câmera dele, e depois ele aparece piscando na câmera do Megamente. Ou seja, ele fez tudo isso em frações de segundo, mas ele não fez na velocidade da luz e nem próximo disso. Senão ele sequer apareceria na câmera. É realmente um salto lógico muito absurdo pra você determinar que ele tá na velocidade da luz. Você tem que ignorar realmente muita coisa pra isso fazer sentido. Algo que os Power Scalistas fazem, né? De qualquer forma, ele é realmente muito rápido. Ele poderia ser comparado ao Mercúrio da Marvel, por exemplo. Os dois conseguem realmente parar o tempo, entre aspas, e fazer várias coisas nesse tempo parado. Inclusive o Metro Man lê um livro, etc. Mas as pessoas dizem que ele ficou 24 horas nesse tempo parado, algo que não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma informação sobre quanto tempo ele ficou nisso. E eu realmente não acho que ele ficou tanto tempo assim. Eu acho que ele teve tempo pra ver um pouco a cidade, pra ler um livro realmente, pra comer em um restaurante. Mas realmente 24 horas é um exagero completo que só tá pensando em nível de poder e etc. Não tá pensando no que realmente aconteceu. E outra coisa que já virou um efeito Mandela dessa cena é que toda essa cena de ultra velocidade acontece ao mesmo tempo que o raio da morte do Megamente tá avançando contra a Terra. Mas não acontece. O raio da morte só é atirado depois disso. Algo que por algum motivo as pessoas esqueceram. Eu vejo muita gente dizendo que o raio da morte dele tá chegando na Terra enquanto o Metro Man tá fazendo tudo isso, mas não. Ele realmente fez tudo isso antes dele ser disparado. E mesmo assim, depois de ser disparado, ele não fez muita coisa. Ele só pegou um esqueleto pra fingir ser ele e tacou na direção do Megamente. E é justamente por causa desse raio da morte que dizem que ele tem essa velocidade toda. Porque ele é um feixe luminoso que basicamente pegou a energia do Sol e disparou contra o Metro Man. Mas não tem nada que indique que essa coisa tenha a velocidade da luz. E inclusive a luz desse raio atinge o Metro Man primeiro do que o próprio raio, o que já indica que não tem a velocidade da luz. E aqui vem um argumento muito utilizado sobre ser um feixe luminoso, um feixe de luz, e por isso obrigatoriamente tem velocidade da luz. Isso é algo que não é só sobre esse filme do Megamente. Muitas outras obras de ficção usam feixes luminosos, feixes de luz, e as pessoas acham que essas coisas têm velocidade da luz porque eles são luminosos. E na realidade não é bem assim que funciona. Na verdade, os autores não estão nem aí para power scaling e etc. E eu tenho vários exemplos para citar sobre isso. Um exemplo básico é o trem-bala de The Boys. Ele já desviou de feixes luminosos da luz estrela, e por isso algumas pessoas dizem que ele tem velocidade da luz, afinal ele desviou de feixes luminosos, né? Mas mesmo assim, ao mesmo tempo que ele desvia desses feixes luminosos da luz estrela, ele bufado com composto V, na corrida contra outro velocista, só conseguiu 371 metros por segundo. Como alguém que tem o máximo já explícito na série como 371 metros por segundo vai ter a velocidade da luz? Simplesmente não tem, porque o feixe luminoso da luz estrela não tem a velocidade da luz também. E esse é só um exemplo dos vários feixes luminosos da ficção que também não tem velocidade da luz. Em Naruto, por exemplo, tem o Laser Circus, que é descrito literalmente como feixe de luz, com todas as palavras. E ele foi reagido por incontáveis personagens de Naruto. Madara já reagiu, o Obito já reagiu, e apesar de que Power Scalistas possam dizer que ele realmente tem velocidade da luz, já que está escrito como feixe de luz, isso é basicamente confirmar que jutsus de fogo, fazem shurikens e figurantes também têm a velocidade da luz, porque eles acompanham o laser. E mais que isso, ele já foi usado ao mesmo tempo que uma técnica de clarão, parecida com o Taioken de Dragon Ball, e a luz cegante chegou primeiro do que ele.
Ou seja, se ele tem velocidade da luz por ser descrito como feixe de luz, então a técnica da luz cegante é mais rápida do que a velocidade da luz, porque ela chegou primeiro do que esse laser. Simplesmente não faz sentido, e não faz sentido porque ninguém se importa com isso. O Kishimoto não se importa com power scaling, etc. Ele só fez uma técnica que realmente é muito rápida, mas não tem velocidade da luz, mesmo sendo um feixe de luz. Outro exemplo que eu posso citar é Harry Potter. Os feitiços em Harry Potter são constantemente descritos como feixes de luz, e obviamente eles não possuem a velocidade da luz. No geral, os autores não se importam com power scaling. Quando algo é descrito como feixe luminoso ou variantes disso, o escritor basicamente só quer dizer que é algo que brilha, como o Kamehameha, por exemplo, ele é um feixe de luz, ou qualquer outra técnica que é basicamente um feixe e é luminoso. Praticamente nenhum desses realmente tem a velocidade da luz. É só uma forma muito básica do escritor descrever algo muito facilmente, porque quando tu fala feixe de luz é muito fácil imaginar um feixe de luz. E é por isso que a grande maioria dos feitos mais absurdos que dizem por aí são apenas inventados ou simplesmente mal interpretados. Os fãs simplesmente aumentam os feitos ou colocam coisas que realmente não fazem parte desses feitos. E muitos outros casos poderiam ser citados, mas eu faria um vídeo só sobre esse tema. Então por enquanto eu vou parar por aqui. E agora que todos os fãs do Metro Man saíram do vídeo, já que ele parece ser adorado apenas por seus poderes e nada mais, vamos deixar o power scaling um pouco de lado e falar sobre o personagem. Eu achei interessante como o Metro Man é basicamente uma metáfora a quem teve uma responsabilidade imposta a si, sem ter escolhido por isso. Como por exemplo, alguém que é ensinado pelos pais que deve se tornar um advogado, um médico, etc., quando na verdade ela pode querer ser um músico, como o próprio Metro Man. E também isso cria um paralelo com o Mega Man, pois diferente dele que se tornou o que as pessoas pensavam dele por escolha própria e gostou de fazer isso, afinal de se divertia sendo do mal, ele gostava de ser vilão, o Metro Man não teve essa escolha. Ele estava cansado de ser o que as pessoas queriam que ele fosse e na perspectiva dele, essa responsabilidade era grande demais para ele fazer o que ele realmente queria, até que ele finalmente teve a ideia de forjar sua morte. Isso me lembra uma frase de Hermann Hesse: quem quer nascer precisa destruir o mundo. E essa frase não se refere literalmente a destruir o mundo, mas sim a destruir o seu próprio mundo. Algo que o Metro Man aplica perfeitamente. Ele mata o seu passado, ele destrói o seu mundo, tudo o que ele significava é destruído, para que um novo futuro possa surgir a partir disso. E assim ele finalmente escolhe algo pela primeira vez na vida, que é ser músico e não um herói. Sendo também um paralelo com Megamente, que se torna um herói depois de perceber que ele também não precisa ser um vilão, mesmo que ele gostasse de ser um vilão, porque não havia mais sentido sem existir um herói. E além disso, ser um herói também é muito bom. O Metro Man é basicamente a personificação daquela frase. Tudo o que ele significa é destruído, tudo o que ele significa, tudo o que ele viveu, todas as suas responsabilidades, tudo isso é destruído. E esse é o mundo que está sendo destruído. E é a partir disso que ele finalmente nasce. E eu também acho curioso como o Metro Man basicamente considera o Megamente como um amigo dele, porque a todo momento que nós vemos o personagem depois dele ter fingido sua morte, ele é extremamente bondoso com o Megamente, diferente do que parecia nos flashbacks, o que indica que o próprio Megamente talvez vilanizasse um pouco o Metro Man, quando na verdade o próprio Metro Man diz que confia no Megamente, e também incentiva o próprio Megamente a achar o seu próprio sonho, como ele também fez, o que o Megamente acaba concluindo quando ele se torna um herói. E o Metro Man está lá na plateia vendo isso e basicamente diz que sabia que ele iria conseguir, porque ele confiava no Megamente. Ou seja, o Metro Man é uma pessoa muito mais bondosa e gente boa do que o filme tentou passar no início dele. Isso me lembra até aquela cena do Todos Me Odiavam, quando na verdade todo mundo gostava do personagem. Gostei do caderno. E aí, Scooby, quer ir pra minha casa hoje? Todos me odiavam. Eu acho que as pessoas deviam dar mais atenção a essas coisas do que ao power scaling, porque sinceramente os autores não estavam nem aí pra isso de super velocidade, super força, quanta força ele tem. Eles estavam querendo passar mais essa mensagem. E essa mensagem infelizmente não foi passada, porque eu não vejo ninguém comentar sobre isso. E por isso que eu quis fazer esse vídeo. Talvez eu faça mais vídeos assim, tipo um do Saitama talvez, ou outros personagens que as pessoas só pegam os poderes deles e ignoram totalmente a mensagem ou o que eles têm por trás de desenvolvimento. Inclusive, vocês podem deixar nos comentários qual eu poderia fazer no próximo, já que eu só consigo pensar no Saitama ou no Hulk ou outros personagens assim. Então comentem sugestões para os próximos. Enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. E lembrando que ainda hoje vai ter live às 6 horas, sendo que o nosso nick na roxinha é o mesmo daqui, Legado em Crise. Espero vocês lá. Peço que deixe o like, se inscreva no canal, hype o vídeo, isso ajuda bastante. Se torne membro se ainda não for, e muito obrigado a todos que já são membros, vocês ajudam demais. E até o próximo vídeo. Falou!